Olá, pessoal, estamos aqui hoje de novo, eu com a Mônica, no nosso Chega Junto, de todas as quartas-feiras, né, Mônica? Às 19 horas sempre. Sempre. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Em todas as plataformas aqui do JC Rio Claro, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Spotify, lógico. Exatamente. E também a Aline Magaceron, Mônica Buteri. No Instagram a gente tá sempre lá. E hoje a gente traz uma pessoa, a gente traz sempre só gente legal. Só assim, gente né? Só legal, boa, gente informada. com conteúdo. Tem que ter conteúdo, né? Mais ou menos a gente nem Não, pensa em nem trazer. chama. Desculpa, mas assim. E hoje a gente traz uma pessoa que é praticamente sócia, já é praticamente dona do jornal. Do jornal, né? Ela foi, durante a pandemia... Mas no programa é a primeira vez. No programa é a primeira vez de muitas que com certeza virão. Mas durante a pandemia, ela ficou conhecida como aquela que trazia a informação que todo mundo queria. Todo mundo precisava. E um pouco de conforto. Um pouco de conforto e informação. Ela vinha muito aqui na rádio, ela por telefone ou presencialmente também, é que a gente teve toda a preocupação em não fazer muitas entrevistas. Trazer informação ao de vivo, qualidade, né? Mas a gente ligava muito para ela e ela sempre solicita, sempre trazendo as informações que todo mundo precisava escutar naquele minuto. É nossa querida Suzy Berbert, né? Casada com o Geraldo, mãe da Suzana, do João Berbert, conhecidíssimo do Velo. O Velo tá aí jogando tudo e o João Berbert tá sofrendo e tá lutando e tá vibrando e tá ficando cada dia mais famoso lá na torcida do Velo. E tem a avó também, muito jovem, mas já é avó. Jovem. Da Glória e do Judá. Teve com eles esse final de semana aí, né, vó Coruja. É médica pela Unicamp, tem residência em infectologia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Não é fraca, não. Não. Né? E tem título de especialista em infectologia, pós-graduação em gestão estratégica pública pela Unicamp também, preceptoria em residência médica no SUS, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde aqui de Rio Claro, presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Santa Casa e professora do Claretianos. Pouca coisa. Né? Não tem quase nada de currículo, né? Essa tem currículo, né? Então, Suzy, seja bem-vinda. Bem-vinda, Suzy. Né? Obrigada. É um prazer ter você aqui. Lisonjeada com as palavras, muito obrigada. Lhe admiro muito, Aline, né? A Mônica, uma querida também, conhecendo hoje. Muito prazer estar aqui. Viu? Muito obrigada você estar aqui com a gente. E a Suzy, que era... O Marcelo falou hoje pra mim, a hora que eu tava falando que eu vim aqui hoje falar com a Suzy, ele falou assim, Aline, lembra ela que ela tocava no HG, que o HG era o História e Geografia, né? É. Do Ângulo, era um concurso, era um festival. Ele estudava na época também. Era um festival de música muito legal. Nossa, a gente ficava doido lá. E a Suzy era a única que tocava assim o violão e cantava. Guitarra era. Então ela era a única mulher no meio daquele monte de homem cantando e tocando. É artista. E o Marcelo falou, boa, era um negócio bacana de ver cabelo preto, ele falou cabelo mais era longo. roqueira mesmo? Tipo assim, você era roqueira? Eu era fã da Rita Lee, né? Era tipo era estilo roqueira, Rita Lee, a guitarrinha, hoje é só violão. Que legal, que bacana. E aí, Suzy, conta pra gente, assim, essa moça, você vê que a Suzy é tímida, quem é a Suzy? A Suzy, né? Ela é quem meio é a tímida. Suzy? Você é tímida ou é impressão nossa? Assim? Eu sou tímida. Eu fui aprendendo muito. Na profissão, na medicina, você vai aprendendo a se posicionar, a lidar com as pessoas, a tomar iniciativa, né? Mas se for ver quem eu sou, uma pessoa tímida, eu não gosto de exposição, assim, não é que eu não gosto. Para mim, às vezes ter uma exposição pública não é uma coisa que me atrai, né? Então, mas eu gosto muito de ensinar. Eu amo ensinar. Então, isso que me faz, às vezes, também, né? Estudar muito, né? Estudar faz parte, né? Quem quer ser um bom médico sempre está se atualizando. E essa coisa de ensinar me fez aprender a talvez ser uma comunicadora razoável na área da foi saúde. Perfeito. Aí, não, né? eu acho assim. Então você foi praticamente jogada aos leões durante a pandemia, né? Porque eu me lembro que foi assim, foi aquele período que ninguém sabia o que estava acontecendo, de repente todo mundo fica em casa, todo mundo, ninguém se comunica, ninguém mais se interage com ninguém, todo mundo em casa. E sair, com medo o que estava acontecendo, né? Assim, o que estava acontecendo? E de repente chega a Suzy
a Suzy foi a porta-voz da prefeitura, né? Foi assim, ela chegava todos os dias na rádio e dava assim o parecer de quantos doentes tinham, de como é que estava o controle e tudo mais e tal. Então ela foi um acalento para todo mundo, você pode ter certeza disso. Então assim, em nome de muitas pessoas que ouviram a rádio, que leram o jornal, que acompanharam a gente, foram milhares de pessoas que acompanharam pela internet. Eu te agradeço aqui, assim, publicamente, porque, assim, você foi uma luz lá naquele finalzinho do túnel que chegava pra gente e falava, gente, vamos calma, acalmar, né? vai passar, nós estamos cuidando, nós estamos nos preparando e tudo mais. Então, assim, como foi pra você, de repente... segurar tudo isso aí, né? E ter essa responsabilidade de... Pô, é uma cidade, a saúde das pessoas, tem gente morrendo... Como foi isso? Tô até emocionada, assim, ver a sua perspectiva, né? E a gente precisa, às vezes, ouvir, né? Ter esse reconhecimento. Agradeço muito. Imagina, foi de coração e é sincero. Eu sei. Foi uma situação, de fato, que eu sempre fui médica da vigilância, né? Trabalhei, sou uma pessoa muito técnica, como a gente já tinha falado. E teve um convite para assumir a diretoria e eu... dentro da minha vivência, até dentro da minha espiritualidade, né, que eu acredito que a gente tem que ter uma missão no mundo, eu entendi que era aquele momento de eu colaborar como num cargo de gestão, já tinha sido convidado outras vezes, mas não julgava que era muito a minha área, e acabei assumindo esse cargo de diretoria, mas foi um período que eu lembro assim que eu estudava, eu acho que eram umas 2, 3, até 4 horas por dia estudando, me atualizando, porque ninguém sabia nada de Covid. E aí vem a questão de você tomar decisões, e decisões como vamos fazer o isolamento, né? Vamos fazer o confinamento, e agora fecha tudo, não fecha. E aquilo sobre, pressão, né? Eu senti aquele peso, mas ao mesmo tempo uma confiança de que não, eu tenho preparo. Eu acho que aqui em Rio Claro, realmente, se eu for ver a formação, né, eu acho que entendo que eu era a pessoa própria para estar fazendo isso. E eu tinha uma boa assessoria também, né? Era uma equipe boa. A gente tinha ao meu lado de diretor de assistente, tinha o Jair, né? O médico. E toda a equipe, o secretário da saúde na época, era o Maurício, também me deu bastante autonomia, e a gente tomava as decisões, mas foi uma época muito conturbada, né? Teve invasão da vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária fechava ou não permitia que alguns estabelecimentos abrissem. Teve situação de invasão por conta também de ser contra o uso de máscara, então essa questão do negacionismo, tudo isso era uma efervescência, eu diria, e ficou isso o quê? 2 anos, Aline? Isso. Mas já entrou num desespero todo mundo, né? Foi, à medida que a gente ia vendo a parte científica, a gente tinha noção da gravidade, né? A gente sabia que a mortalidade de cada 100, 3 tem uma mortalidade. Então, considerando que toda a população praticamente ia pegar, a gente tinha uma noção da proporção que isso ia tomar, né? A internação. E lá na Santa Casa, eu nunca imaginei que eu fosse viver isso. Entrar numa enfermaria lá, a Clínica São Lucas é um U, né? E a gente fechar aquilo só para paciente com Covid, e você entrar assim, tem 67, 68 leitos. E quando eu olhava, assim, paciente entubado, a perder de vista dentro dos quartos, né? E já fazia controle de antimicrobiano lá dentro também. Então foi uma época bastante pesada em termos de atividade. Acho que eu nunca trabalhei situação tanto enquanto guerra, as pessoas estavam parece aquela coisa de guerra, né? Entrou, meu Deus. E de onde você tirava a força, Suzy, para fazer eu acho essa que confiança? Do propósito, né? De acreditar né? que aquilo é alguma coisa que eu fui capacitada, eu tinha capacidade para fazer, né? Eu tinha conhecimento.
E você é super espiritualizada também, né? Você, a sua esposa, sim. o Geraldo, o marido Tem dela, fé. é pastor, né? Ah, Assim, então tem todo eu um acho que suporte essa, ali exatamente. de Isso faz a oração, diferença, né? Nesse momento É, de de segurança, né? Sempre. Porque- Pra mim é muito forte, Porque né? numa época dessas, a gente apega com Deus mesmo, porque você não tem controle de nada. Mesmo você estando ali, não tinha controle, né? Assim, de saber o que ia realmente acontecer, os resultados, né? A gente é, assim, Deus é parceiro pra coisa boa. Quando você quer Com fazer certeza, só coisa pra boa, coisa ele é boa, parceiro. não, com A gente certeza. fala bastante isso hoje lá na Secretaria da Saúde, né? Então, isso me ajudou bastante, porque é uma pressão grande e o cansaço vai acumulando. Eu até comentei que eu acho que eu tive um síndrome de burnout. Imagina. Após um pouco. Síndrome de burnout é uma situação de estresse, de canseira, que você... acumula. Isso, porque a quantidade de informação, de trabalho, de decisão, o medo, né? Como eu sou Medo, eu acho que é tímida, o mas eu tenho medo. essa coisa também, além da timidez, será que eu estou fazendo certo? Essa insegurança que muitas vezes é uma aliada para muitas coisas, mas ela mexe também com o emocional, né? Será? Mas eu tomei essa decisão, será que poderia Eu ter tô fazendo tomado? certo, né? Aquela Essa dúvida, né? insegurança que batia, né? E aí a gente vai firmando os passos conforme você vai, os avanços científicos foram acontecendo. Não, era por aí, não, tá certo. E aí quando chegou a vacina, foi... eu me lembro quando chegou, a gente trouxe encostou o furgão lá na vigilância com o carregamento de vacina. Foi um negócio, uma alegria, uma situação de esperança. Isso, a gente viveu aquilo, todo mundo emocionado lá, né? Porque mudou, né? A gente esquece isso. A nossa memória tá tão curta, fraca, né? Tão curta, mas mudou completamente o curso da pandemia e a mortalidade. Hoje a gente ainda tem gente que morre por Covid, especialmente os mais velhos, os mais vulneráveis, né? Né? E a vacina está aí. Para os mais velhos, a vacina é indicada 2 vezes por ano, acima de 60 anos. Profissionais de saúde, por exemplo, 1 vez por ano. E a gente ainda enfrenta bastante do negacionismo. Então, Sim. Muitos idosos não se vacinam com essa frequência. Então, ainda a Covid é a doença que mais mata, doença respiratória que mais mata no país. E a faixa etária que mata é justamente os mais idosos, né? A necessidade de... Mas a gente ainda sobrou, então, essas rusgas aí da pandemia, né? O negacionismo, o questionamento das vacinas. Hoje, como diretor, ainda enfrentam baixas coberturas vacinais, essa descredibilização da vacina, descredibilização da ciência, das informações, né? Que eu acho que toda a área. Deixa eu só te perguntar, por exemplo, você sempre trabalhou com vacina, né? Para quem conhece a Suzy e tal, a Suzy é uma infectologista extremamente conceituada aqui em Rio Claro e teve por quantos anos? 15, 20? 30 anos. 30 anos a Vacime, Isso. que é uma clínica... eu levava as meninas lá. E assim, durante muito, muito tempo, eu sempre fui assim, eu levava minhas filhas lá na Vacime e eu falava assim pra Suzy ou pra secretária dela, eu falava assim, o que precisa tomar? Qual que é? É esse. Tá bom, daí... Depois eu dava uma olhada e tal. Mas se a Suzy estava mandando tomar, eu ia tomar. Porque assim, era disso, era daquilo, era para proteger. Tinha que fazer o aí calendário, né? Veio a Covid. E aí foi, não tem vacina. De repente tem a vacina. E aí a preocupação é, o que eu acho que pegou muito esse negócio dos negacionistas, das pessoas mais preocupadas até em não tomar a vacina e tudo mais, é que ela foi criada muito rapidamente, né? Existiu todos os controles do pós, do que pode vir a causar, tudo. Essas vacinas, elas são seguras? Porque, por exemplo, eu tomei todas. A minha filha, dia desses aí, teve que tomar lá por causa da faculdade. Ela faz mestrado na USP. Ela teve que tomar agora, esse ano aqui. Ela já teve, acho que final do ano, ela teve que tomar para refazer a matrícula do mestrado dela. Então, assim, e ela tomou. Daí a preocupação fica,
Ai, mas será que é tão segura mesmo? Será que ela teve todos os exames, todos os protocolos de segurança? Teve? Teve. A gente esquece que a tecnologia, elas tem avanços assim formidáveis nos últimos anos. Agora, com a inteligência artificial, algumas áreas de conhecimento científico vão ser aceleradas, potencializadas, né? E foi quando apareceu a Covid, a gente já estava bastante avançado em sequenciamento genético. Já existiam algumas vacinas já tinham sido feitas com base em engenharia genética, né? Primeiro começou com a hepatite B e depois a gente tinha outras vacinas já desenvolvidas, feitas com essa tecnologia de pegar o DNA, o RNA, e a partir daí você perceber qual é aquele trechinho que induz a imunidade, que vai induzir em contato com o corpo da pessoa a imunidade, e a partir daí fazer a vacina. Então, quando a gente fala de vacina, as pessoas acho que não têm tanto conhecimento como quando você toma um remédio como, por exemplo, um losartana. Falar assim que todo mundo conhece, né? Quantas mil pessoas foram envolvidas no estudo de teste para poder liberar o losartana? Então você vai lá, 1.000, 2.000 pessoas. A maioria das medicações que a gente toma não é mais do que isso. As pessoas que são testadas, muito menos até do que isso. Até pouco, né? E quando a gente fala de vacina, a gente tem testes com 5.000, 10.000, né? Para poder liberar anos, uma né? vacina. Às vezes. O que atrapalha? Então, por exemplo, a vacina, o Butantan. O Butantan desenvolveu uma vacina de dengue e a vacina teoricamente excelente. Testaram lá nos ratinhos e perceberam que induzia a produção de anticorpos. Agora chegou a hora da gente testar em ser humano, né? Aí eles aplicaram no ser humano lá em 100, 200, sei lá, aplicaram nas pessoas, um grupo que recebe vacina, outro grupo que recebe placebo. Aí naquele ano não teve dengue. Então você tem que esperar. Será que a vacina funcionou? Tá. As pessoas que tomaram a vacina e tomaram placebo, quem teve mais dengue? Ninguém teve. Ou teve tão pouco que não dá para você perceber uma diferença. Comparação. Então, às vezes, o resultado da eficácia de uma vacina demora, porque demora anos para você atingir o número de pessoas doentes para você dizer que aquilo não foi ao acaso, que foi a proteção da vacina. E na Covid, quando você fez essa fase de teste, desenvolveu, já tinha tecnologia, testou em animais, viu que tinha anticorpo, agora chegou a hora do estudo clínico, que a gente fala, testa em seres humanos. Você já sabia que não tinha efeitos colaterais e pela base tecnológica da vacina você tem noção de que ela não vai afetar outra região do corpo. Aí eu vou vacinar 100 pessoas, em 2 semanas, 1 mês, todo mundo desses 100 já teve contato com o Covid, já dá para você saber se funcionou. Então era muito rápido, o resultado foi muito rápido, né, para você perceber. E repito, o conhecimento acerca da tecnologia já era suficiente com outras vacinas e a base racional para dizer que aquilo não teria efeitos colaterais. Que é muito lógico, né? Se eu tenho contato com o material genético inteiro de um vírus, quando eu tenho a doença, e eu sei que aquilo que pode me causar, se eu tiver contato com um pedacinho do material genético do vírus, eu posso supor que vai ser, no máximo, muitas milhares de vezes menor do que ter contato com o vírus de um material genético inteiro. Então, não é uma coisa também tão difícil de se perceber, né? Não tem nada mais na vacina, é só um pedaço de material genético que é responsável por codificar a produção de uma proteína. E se eu entro em contato com essa proteína, eu produzo soldadinhos, os anticorpos, que me tornam protegida. No dia que eu entrar em contato com o vírus inteiro, eu já tenho aquele anticorpo pronto para neutralizar e para fazer a defesa. Mas a gente não é só na medicina, né, meninas? A gente vive
essa questão das fake news, de tantas vezes eu dizer uma coisa, ela se torna mentira verdade, ou se torna verdade. Exatamente. Então, a gente tem uma desqualificação hoje da medicina, de não só de qualquer tipo de ciências, né? Ciências, de repente, os nossos ícones, eu vejo assim, a crítica, de repente vem uma crítica a respeito, seja na pedagogia, seja nas diversas áreas. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que fazer os questionamentos, mas a questão passou de um limite, ultrapassou um limite, né, de sensatez já faz tempo, né? E agora começaram com esse papo, assim, já ouvi várias pessoas. Ah, a pessoa tá com embolia porque tomou a vacina. Ah, tá com problema mental porque tomou a vacina. Infarto, agora um monte de tá com infarto que tá problema infarto acontecendo. porque tomou a vacina. Agora que todo dia tá saindo. né? Isso é uma das coisas que cansa, Cansa, né? então. Você ter o ônus mas você vai olhar a estatística como era antes, não é só E vai olhar isso, a né? vida dessa pessoa também, né? A vida Eu acho que a dessas qualidade pessoas, de vida das pessoas está muito ruim. A gente tem abordado isso muito aqui, né? E todos os profissionais que vêm, eles estão falando isso. A Daniela. a doutora Daniela falou, foi taxativa aqui. Né, que tá tão ruim, porque aí você pode até tá dando uma vacina e o corpo dela não tá aguentando porque já tá com o imunológico todo ruim também, né? Então, a parte de parte física, parte nutricional, alimentos processados, né? Demais, então o corpo todo machucado. Está sofrendo. E aí a gente percebe, claro que, como eu falei, o vírus da Covid, ele é muito inflamatório. Tem estudos mostrando que a taxa primeiro que aconteceu antes da Covid, tinha estudos mostrando que um grupo que tomava a vacina da gripe versus um grupo que não tomava, aquele que não tomava, a incidência de infarto nos 30 dias depois da gripe é muito maior do que quem tomava. Então, a gente já fazia a vacina da gripe, um dos motivos da gente fazer... Porque já está aprovado e publicado já muito antes da Covid de que ela diminui a taxa de mortalidade não somente pela gripe, mas por causa de doenças associadas. Então, é muito comum eu ter gripe, depois de 20 dias eu tenho um AVC, né, um derrame, tenho um infarto, tenho uma trombose. Então, o Covid, ele tem esse poder. É um vírus tão inflamatório que basta a gente lembrar o que ele fazia com o pulmão. Uma inflamação, uma tempestade, um negócio que não tinha volta, por isso que era mortalidade. E aí, a gente fala assim, mas então a vacina tem algum poder inflamatório também? Numa proporção infinitamente menor, tem. Aí a gente fala assim, tá bom, se você tem chance de entrar em contato com o vírus inteiro, com um poder inflamatório elevado à enésima potência, e você tem chance de tomar a vacina, que é uma coisinha que é controlado tal. As pessoas falam, não, a vacina é que causa, né? E hoje o vírus está circulando, o coronavírus está circulando. Pode ser que eu tenha um resfriadinho, nem perceba por conta da vacina, por causa da imunidade, que isso seja o Covid, mas está circulando bastante. Como eu falei, a vítima do coronavírus hoje são os idosos, como a maioria das doenças respiratórias. E a dengue, né? A gente teve uma morte aí você confirmada. Tava falando, né? Que Rio Claro tá bem... Rio Claro, não só Rio Claro, mas acho que... Mas todo lugar, todo lugar, né? Também isso, porque essa época de muita chuva, das pessoas deixarem as coisas no quintal, sabe? As pessoas não tomam consciência Piscina, também, né? tem um lugar aí, eu não sei onde eu fui, dia desse, num prédio... Eu olhei a piscina embaixo, assim, era um negócio, parecia o Lago Ness. Sabe aquela coisa? Eu falei, isso vai ser um monstro. Né? Gente, como é que pode? Sabe assim, o dono de uma casa, a casa tá abandonada, tá fechada. Mas assim, daí os vizinhos, a casa que eu tava, eles falaram ainda, a gente já reclamou, eles já vieram, já multaram a pessoa, já pediram pra coisar, mas a pessoa não tá nem aí, sabe assim? É uma falta de respeito com o vizinho, né? Com o próximo ali também, que pelo amor de Deus, gente. Isso cansa, hein? Né? Saúde pública, quando a gente faz gestão de saúde pública, isso é uma das coisas que cansa, aquela questão de você terciarizar a culpa. A culpa nunca é de ninguém, sempre a culpa é a culpa é da prefeitura, não tô te deixando de tecer críticas e não tô dizendo que não tem responsabilidades, mas a culpa é a Secretaria da Saúde que não está fazendo o dever de casa, né? Então, dengue.
Dengue é uma doença tão complexa. É um problema que não é só de Rio Claro, né? 2024 foi o ano de maior epidemia de dengue no país. O controle da dengue é complexo, né? Só você pensar que 80% dos mosquitos estão dentro dos domicílios. E tem um dado curioso, que em termos de comunicação em saúde, o assunto que mais se fala e que mais as pessoas sabem é sobre dengue. Não tem uma pessoa que está escutando aqui, que se você falar, você sabe o que fazer sobre dengue? Ela vai falar. Eu tenho que tirar os criadores, mas fazer outra coisa. Ela faz, né? Aí que tá. Quer dizer, já está bem educado. A informação foi mais que dada. Agora falta a ação das pessoas também, né? Em termos de comportamento humano, eu trabalho numa área que tem a gente vê muito essa situação, né? Primeiro que eu sou médica de infecções sexualmente transmissíveis, também. Inclusive o HIV. E na infecção sexualmente transmissível, a gente bate, tem que usar preservativo, O pessoal não usa ainda, não usa. SUS. É não verdade? Usa. Não usa. Porque hoje, assim, tá tudo muito liberado é o comportamento humano, né? E mesmo assim, não usam. Não usam. Já não usava e não usa. Gente, é muita coragem, eu falei, né? que a nossa geração, que a gente tem praticamente tudo aqui a mesma idade, a nossa geração, ela viveu a morte dos nossos ídolos, né? Cazuza, a gente viu a AIDS, Legião né? Urbana, lá a gente assistiu a morte. O Renato Russo, né? Renato Russo. Foram morrendo, Cazuza, assim, né? o Cazuza. Então, a gente lembra deles definhando por causa daquela doença. O Fred Mercury e tal. A gente lembra disso. E isso traumatizou a gente. Então, isso causou na gente um medo. Ó, gente, tem que usar, tal. Essa meninada que tá vindo agora, eles não têm nada. Pra eles, nada tem isso problema, não mata. né? Isso aí toma um remédio. Uma geração que toma não um tem remédio, faz não sei o que, tal. Não, mas é especificamente para o HIV. Eles não tiveram ninguém assim que ficou doente, que sofreu, que definhou, que morreu feio, tal. Né? Se eles estivessem vivendo isso, eu acho que eles iam acordar. Por isso que eu falo, de vez em quando, tem que morrer uns 3, 4 de morte bem feia. Mas, sabe, não desejando, pelo amor de Deus. Mas, sabe assim, tem que chocar. Exemplo. Tem que chocar pra essa meninada ficar, gente, peraí. Tem que acordar pra vida, porque, gente, tá demais falar, não usa preservativo. Pelo amor de Deus. E morre, viu, Aline? Lógico que morre gente, mas a gente não tem. Claro que é um dado sigiloso, né? Muito difícil a AIDS é um dado tornar público. De morte. Assim, não, a gente sabe que é estatística, mas os nomes, diagnóstico, a gente nunca. Lógico que sim. Não, então, quando tem uma morte por AIDS, a gente infecção não generalizada, faz aquelas coisas. Quando tem uma morte divulgação. por meningite, todo mundo fica sabendo. Quando é por AIDS, ninguém fica sabendo, que no fundo foi a AIDS, né? E qual a proporção hoje da AIDS, Suzy? Tá aumentando bastante. Hoje é uma doença controlável. Mas, às vezes eu falo, não é um bicho de 7 cabeças, mas é melhor não ter. Toda vez você tem que ir no médico a cada 6 meses, tem que tomar remédio aquele todo remédio dia, forte para burro, tem que ficar vai esperar. O remédio hoje está mais sossegado, né? Mas assim, é um exemplo mostrando a questão de comportamento, né, das pessoas. Outra coisa de comportamento, eu faço controle de infecção hospitalar dentro do hospital. E no mundo inteiro, higiene das mãos é uma coisa assim, uma das principais causas de transmissão de germes multiresistentes é a falta de higienização das mãos. E a gente vê isso. No dia a dia eu vejo lá no hospital como isso, comportamento humano. Então, para o mosquito, para a questão do criadouro, é muito mais fácil as pessoas acharem, o problema é o terreno do vizinho que está sem carpir. Para mosquito nem é o problema, né? Mais problema mato alto, a gente tem preocupação com escorpião, com outros tipos de pragas, mas para a criação do Aedes não é. A criação do Aedes é água parada mesmo, é ter recipiente. É vasinho, pneu, né, em casa, essas coisas todas. Tem a ver com o mosquito ter se tornado um pouco mais esperto, ele se acostumou, ele é criativo também, ele consegue depositar os ovinhos dele lá em pouquinhas quantidades, então é uma luta pela sobrevivência. E então a gente também, é um momento, eu falei, né, eu estou vivendo dengue agora, é um momento também que a gente é muito cobrado e a gente faz das tripas coração para poder
o meu secretário, toda semana a gente tem reunião de gestor, né? Isso desde que ele assumiu. E uma das pautas tem sido dengue. Porque a gente tem noção de que isso, enquanto não tiver... E aí vai. Qual que é a saída definitiva da dengue? A vacina. A vacina. Tem vacina, né? Tanto Fico nego. esperando a vacina, Então, né? mas ela vem. E a questão de vir, será que quando vier vai ver esse medo? Porque a tecnologia envolvida na vacina da dengue não é uma tecnologia nova também. A mesma tecnologia, tem uma aí que a gente chama até ela de tipo uma quimera, né? Que é uma mistura você faz aquela mistura de componente de material genético de uma coisa para poder potencializar. E será que as pessoas também vão pegar esse medo, né? A gente, inclusive, está fazendo vacina de dengue de 10 a 14 anos. E a gente não conseguiu atingir, assim, a nossa cobertura. Não dá nem um terço, tá? Vacina. Jura? E a gente está querendo ampliar, esperando aí já estamos com um mecanismo para ampliar a faixa etária, porque são as mães, né? Não levam as crianças para vacinar de dengue. Então, o que será que é medo? Uma parte é de medo, uma parte é esquecimento. Quando chegar a vacina de dengue para a população toda, será que as pessoas vão lembrar que em Rio Claro a gente teve 5 mortes em 2024, que a gente está tendo? Será que eu vou lembrar que, de repente, aquele idoso que está na minha casa pode ser a vítima? E não é só idoso, né? Então, aí ainda a gente tem essa preocupação. Nossa, minhas esperanças, a questão da combate à dengue, bastante focadas na vacina. Porque outras tecnologias, aí vem aquela, né? Porque não põe aquele mosquito modificado, caríssimo, né? Aquilo para fazer, né? Caríssimo. Para soltar o mosquito. A gente, no nosso orçamento, né, da saúde... É um orçamento um pouco apertado para aquilo que a gente gostaria de fazer, de fato. E vai ser uma vacina que tem que tomar anualmente? Não, provavelmente é uma dose só, né? Com uma vacina desenvolvida, você vai ter que ver... Tem vacina que você faz uma dose depois de, 5 anos, 10 anos. 10 anos ainda tem anticorpo? Então ela dura 10 anos. Igual febre 15 amarela. anos ainda tem anticorpo. Febre amarela, achava-se que você tinha que fazer uma dose de vacina a cada 10 anos. Aí eles foram percebendo a dosagem de anticorpos, que mesmo quem tinha tomado a vacina há muitos anos, você tinha uma memória. Então, acabou isso. Uma dose de febre amarela na vida já é suficiente para proteger. Então, nesse sentido, a gente acredita que a gente está esperando a vacina do Butantan, né? Vacina excelente, publicações aí na maior revista do mundo. Foi até elogiado o estudo que foi feito aqui no Brasil, considerado top em 2024, né? Então, a gente está esperando, mas essa questão do mosquito em si, de como fazer, tem muito a ver com cada cidadão. Eu acho também, porque tudo bem, vem a vacina, mas tem que diminuir essa contaminação, né, Suzy? Porque também tem chikungunya. Exato. Tem maiaro, tem oropoche, que é outros mosquitinhos. Oropoche? Esse eu não vi. Esse eu também, maiaro e oropoche. Também nunca ouvi falar. É país tropical, São gente. Vocês não estão percebendo uns mosquitinhos diferentes? Mas de tudo. Tá o tempo estranho, inteiro. Com certeza. Não é só o Aedes, a gente tá vendo... Mas é o que você falou. Eles querem colocar esse mosquito aí, esse mosquito estéril. Mas vai por mais mosquito ainda, né? Mais mosquito, aí sabe lá o que pode virar, né? Com mais mosquito. Porque a gente não tem controle, né? Às vezes o homem cria umas coisas e depois pode estar criando um monstro. A gente não sabe. Tá tendo muito isso, né? De mães evitando vacinar, né? Mesmo assim, a paralisia infantil, todos, tuberculose, rubéola, tudo. Eu já ouvi, tem uma linha de mães que é contra a vacina. E estão trazendo, e tá trazendo à tona doenças que eram erradicadas no Brasil. Sim. Tá tendo isso, não tá? Tá, faz tempo já. Poliomielite, né? Poliomielite, sarampo. Gente. Teve um caso. Pois é, essas vacinas tão básicas, já tá no calendário há muitos anos, é segura. E o pessoal ainda tá com medo. É o que você falou, da fake news, das manias, das acho gente que tem um pouco também
do estilo de vida. Hoje não está tudo correndo, a gente não tem tempo mais para nada, parece que o tempo está mas mais a partir do momento que você põe um filho no apertado. mundo, eu acho que o mínimo que você tem que ter é um tempinho para cuidar, para criar, para vacinar, para Pois tomar né, conta, amiga? né? O Para tecido zelar. social tá um pouco estranho também. Normalmente, assim, muitos lares só com as mães. Não sei se... Às vezes a gente se depara isso lá na vigilância. Quando a gente vai ver, a mãe não é contra, simplesmente Esqueceu. esqueceu, não deu tempo, ou o tempo passa, ela com coisas deixa de fazer, né? Então, cada vez mais assim, a gente tem tentado fazer vacinação extramuros, Tá. que é o nome que se dá para você tirar da unidade de saúde e ir até o lugar. Então, ter Vacinação no furgão, Eu bairro. lembro quando a lá, gente era nas criança, escolas, você lembra? Tinha os lembro. revolvinhos, entrava todo mundo na fila, Aqui, não é? Aquilo lá, Varíola. é uma dúvida que eu tenho daquilo. Exato. Eu tenho uma dúvida daquilo. Aquilo lá não era agulha, né? Não, é um pedojete. É uma pistola uma pressão, que sai né? com um ar tão forte, Que fura. quando ele bate no líquido que tá lá, o líquido é arremessado com uma velocidade tão tá. grande que ele te Porque eu fura. fiquei imaginando, eu falei, gente, imagina assim, imagina. É uma pressão, uma pistolinha de pressão, né? 100 pessoas. Se for a mesma injeção, contaminou. Se tiver um contaminar. Mas não por era o isso que caso, parou né? de se usar, porque quando ele Imagina, fura, já pensou? ele respinga lógico micro que não é. e respinga no E a gente Canhão, vacinava e não deve ser, morria, né? né? Como que chama onde que sai ali o cano da pistola, se você encostar e disparar, respinga um pouquinho de sangue. Daí respinga. Então, você já Então pensou? parou-se de não dá usar certo. essa. Então, e a gente, assim, né? Nós somos Então- campeões, né? Nós A somos gente sobreviventes. nós somos porque sobreviventes. anos 70, 80, passou por isso aí, estamos vivos. Mas é né? muito difícil, né? Muito difícil ter contaminação Era, né? assim. Você entendeu o Não, mas método, sabe assim, né? eu Mas fiquei- não é uma agulha, não tinha contato, é possível, mas até aí, gente. Ah, mas com todo esse negócio Se eu de for contato falar aqui de agora, controle de infecção, de coisas assim, de curiosidades, a gente vai deixar o povo Em pânico. pânico do né? que já aconteceu, né? Mas você falou de Não dá. infecção hospitalar, né? De lavar a mão e tudo mais, que é uma coisa básica. Para quem trabalha com Básico, saúde, né? é. Tal. E na pandemia, todo mundo só lavava a mão. Todo mundo foi perdendo até um pouco das impressões É. digitais de tanto que lavava a mão. o tempo E inteiro. aí, o povo não aprendeu? Na pandemia, Não, eles não não. trouxeram essa prática da pandemia para Aprendeu, cá? mas desaprende rapidinho. Então, Ô, Suzy, isso que eu ia quando perguntar, você, né? você fala do negócio de lavar a mão, seriam os profissionais ou quem vai visitar? Todo mundo? Todo mundo. Todo Todo mundo. mundo. E não é um problema de Rio Claro. Isso é um problema, assim, Estados Unidos, países Mundial. desenvolvidos ainda, eles têm que ficar batendo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E tem que ser, assim, uma coisa diária para as pessoas. Ah, só essa vez? Porque o ser humano é assim, só essa vez? Não vou dar isso, nada. Ninguém pensa nas consequências, né? Não vai dos dar atos. nada. Não, mas será que tem alguma coisa? Minha mão tão limpinha. Então é por mas aí, veio da rua, imaginário popular, né? É. Mas tem muita difícil. gente que... Eu, por exemplo, lá em casa, a gente... Logo na entrada de casa tem um negócio que o povo chega e vai pôr no sapato. Entra descalço. Com a pandemia, a gente aprendeu a não entrar de sapato dentro de casa. O que eu acho muito bacana. Os japoneses fazem muito isso, coreanos, todos fazem essa parte daí de não entrar com o sapato dentro de casa. Porque a gente traz muita sujeira, né? De dentro de casa. E uma coisa que a gente sempre teve foi mania de lavar a mão. A gente lavava a mão e tal. E uma coisa que o meu marido sempre fazia era lavar todas as frutas, verduras, tudo. Lavava mesmo, com sabão, tomate e tal. E a Andréia, amiga nossa, falava, que mania de lavar tomate, lavar essas coisas. E daí, na pandemia, ela falava, nossa, eu lembro tanto de vocês. Porque vocês têm essa mania de ficar lavando. Eu tudo lavo mais. tudo também, Mas tem desinfeto gente que não. tudo. Tem gente que chega, não lava a mão, já vai tomar água, já vai pra cama, comer uma roupa que tá... Eu lavo tudo. Tem que minha prestar legumes, atenção, né? Porque tem legumes. muitos vírus que o toque, onde você toca, você pegou o vírus e depois se você entrar em contato em mucosa, você pega, né? Não só o Então, Covid, né? Não só o tem Covid. vários, Olha né? aí o norovírus, né? Isso. Esse surto que a gente teve. Esse Epidemia da do diarreia, Guarujá, esse né? Da nome. diarreia. É o vírus mais comum, causador de diarreia. Mas Todo também ano uma tem. aglomeração, uma Eu confusão. peguei as meninas de casa, todo mundo Você pegou. pegou? Chegamos da praia, tudo. Eu
falei que a gente virou tudo rei e rainha, não saía do trono. Você já deve ter Foi um pegado negócio esse de vírus louco. um monte de Isso. vezes. Dessa vez, uma mutação estava um pouquinho mais chatinho, Mais dando forte. sintomas Mas um também pouco você mais vai fortes. no né? litoral, tá assim, gente, fim de ano. Não tem, É. né? Tá lotado de vírus, né? Não tem como. Não tem como. O norovírus É é o água, causa mais praia. comum de surto em cruzeiros, É. em surtos em praias, como chama esses parques? Parque aquáticos, Parque né? aquático, piscina. Ele resiste à cloração, o norovírus. é isso, ele é então. chato. É, piscina. Resistente. então. Ainda bem que ele é assim. Eu não gosto de entrar em piscina. 24, 48 Não mata, né, horas, assim, ele... se você esse tratar tava direitinho, fortinho, é. né? Quem pegou sofreu um pouco, mas a infectologia, eu falo isso com os alunos, né? Eu falo, teve uma época que achou que as doenças infecciosas foram vencidas. Não, as doenças infecciosas estão aí, existe uma previsão da Organização Mundial de Saúde que se nada for feito, em 2050 as bactérias resistentes vão ser a principal causa de morte. Isso acima de doenças cardiovasculares, de doença de neoplasias, tal. E Então, o uso indiscriminado de antibióticos, você acha? É isso, né? justamente. É, Bactérias que as pessoas resistentes. vão lá, vai na farmácia, a farmácia vende, você se automedica. Não é só lá, é dentro do hospital. Então, eu faço serviço de controle de antimicrobianos dentro da Santa Casa, né? É a formação médica, achar que antibiótico não faz mal, algum bem pode fazer. Mentira, não pode ficar mentira. dando assim, né? Então, eu vou lá, às vezes, canetando, riscando, não tem indicação, deu antibiótico forte demais, é como se fosse você dar um bala de canhão para matar um mosquito. Então, no imaginário até do médico, do profissional de saúde, tem que usar antibiótico, febre é sinônimo de antibiótico. Quantas pessoas chegam para mim e falam, eu tô com dor de garganta, você não quer me dar um antibiótico? Você não pode me dar uma receita Mas você não tá de com antibiótico? infecção assim ainda, com febre, né? A maioria das dores de garganta é vírus, né? Não adianta dar antibiótico, né? É vírus. Então, existe essa questão de educação também da população para entender qual que é o verdadeiro uso do antimicrobiano, entender que se você usar de maneira errada, você paga um preço. A gente já está pagando. Dentro do hospital, o que a gente tem, isso em todo o país, em todo o estado de São Paulo, hoje, de bactérias resistentes que você tem um antibiótico para tratar. Eu tenho uma bactéria que às vezes aparece lá que o custo de um tratamento é 100 mil reais, né? Nossa, essas super bactérias não são tão, são resistentes, não são mas tão elas super. não são tão assim. Todo lugar tem eu agora. vou falar porque eu todo sofri isso, lugar. né? Quando eu brinco aqui que você cuida muito da saúde, porque eu tinha muita infecção urinária. Eu chegava a tomar 8 vezes. Hoje, se eu não cuidar da minha vida, né, da minha saúde, da forma correta, eu sofro as consequências até hoje. Me deu um problema grande de intestino. Só que era tudo dado pelo médico, né? Não tô aqui. E você entendeu mais o que eu tô falando, né? Para as pessoas evitarem, tomar quando precisa mesmo. Cistite é uma das causas mais comuns do médico dar antibiótico errado. Nem todas as vezes trata o exame de urina, não trata. Não sabe qual bactéria que é. Eu sofri muito vai fazendo isso. tratamento empírico. Então a gente tem essa preocupação aí e a gente já está vivendo essa guerra aí contra as bactérias que querem sobreviver, né? E a falta de, às vezes, possibilidades terapêuticas para combater efetivamente muitas dessas bactérias. Isso eu já vivo. Todos os hospitais aqui da cidade já vivem isso. É complicado, né? E também, assim, a Suzy, além de tudo, ela é professora ali no Claretianos. Então, eu acho que você convive bem também com essa nova geração que está vindo de médicos aí, né? Assim, que a gente... Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela falou, minha filha está se formando agora em medicina e está prestando para residência. Só que são 50 mil formandos no ano e 17 mil vagas para residente. Aí, 17 mil vão entrar. Outros 30 e poucos não. Aí esses outros 30 e poucos já vêm com o tanto do ano passado, né, porque o número de residências não tá acompanhando o número de formandos. Mas também o que a gente infelizmente vê é que não só na medicina, mas em várias profissões, a qualidade de alguns formandos, né, a qualidade do ensino que está sendo dado, está bem preocupante. Dentro do hospital a gente vê desde a parte técnica, né? Então, hoje, o técnico de enfermagem que a gente trabalha é muito diferente
um técnico de enfermagem de 10 anos, 20 anos atrás. E o né? que mudou, Suzy, você acha? Teve uma piora em termos de formação. Eu acho que isso também a gente tem visto no ensino público em geral, Sim, né? sim. Mas você não acha que a medicina agora virou tipo uma moda? Então eu conheço pessoas que fizeram vestibular de medicina, mas que você olha para a pessoa, não tem aquela porque o médico, vocação, Você entendeu? Você acha que não virou um ele status? E tem muita gente tentando? É porque o médico você uma espera das no mínimo que ele tenha empatia, né? Pelo Mas próximo, você tem que gostar né? de gente, você tem que, né? É que é uma das profissões que você já sai ganhando, né? E hoje você trabalhar em pronto atendimento, que às vezes até deveria ser o lugar onde você precisasse de mais profissionais experientes, você tem o recém-formado está indo em pronto atendimento, ele encontra o emprego, ele consegue tirar um bom salário, então as pessoas são atraídas por isso. Tem um pouco de status ainda a medicina, mas infelizmente eu concordo aí com a Aline falou, não só na área médica, mas a qualidade de profissionais vem decaindo. Eu tenho bastante preocupação com isso. A gente fala com os alunos a questão da postura ética, a questão da moral, a questão de você se interessar, porque quando você se interessa pelo ser humano... É isso que eu tô falando. Você vai sanando as suas deficiências. Você pode ter uma deficiência de formação ali, uma coisinha, mas você tem interesse, vai atrás. Hoje a informação tá tão fácil. E aí você consegue tá superando, tá compensando, né? Mas me preocupa bastante o que a gente vai passar agora com a questão médica nos próximos anos. Uhum. O ser humano tá complicado, né? Tá Sim. difícil, né? Tá. O ser humano, ele tá muito olhando só para si mesmo, O muitas umbigo vezes. dele, e né? E não se põe se no lugar do preocupando outro. muito com o próximo, vejo muito muito preocupado em mostrar para os outros quem ele é na rede social. Tem muito disso, tudo, né? E isso né, atrapalha Aline? demais, Tudo, né? Mônica. Onde que não Desenvolver. tem isso? Na política, né? Não. Você acha que os políticos, infelizmente, são poucos aqueles que estão preocupados com a Sim, população, né? Mas a gente verdade. fica preocupado com o médico porque a gente vai, né? Você só vai no hospital, você vai, né, nos lugares, você tá com dor, você tá sofrendo, né? Ninguém vai no médico feliz porque, tô bem, né? Aí você chega lá, você encontra um médico emburrado, nem olha na sua cara, com a cara feia. Com ferradura. Exatamente. E aí você sai mais deprimido ainda e às vezes com um diagnóstico errado. Eu lembro que eu fui levar a Michelle uma vez. Tudo bem, pronto atendimento, tava na praia e tal. Ela tava com dor de barriga, dor de ouvido. Ela saiu de lá com remédio para dor de barriga. Cheguei na farmácia, o cara nem olhou. Ele foi escrevendo. E eu acho que ele receitou tanto remédio para dor de barriga. Aí depois ele ficou tão sem graça que eu tive que voltar, né? Eu precisava do remédio. Ela tava tudo infeccionado mesmo. Aí ele até ficou sem graça. Então, assim, sabe? Eu acho que é empatia. Olha pro próximo, né? E a gente fica preocupado, né? Porque a gente depende de vocês, né? E tá um Dos ciclo, profissionais. né? O profissional também, ele tá submetido a estresse. A gente tem visto muita violência contra médico sendo publicada, né? Meu Deus, absurdo. Né? Então, assim, uma coisa atrai outra. Exato. Mas tá Mas certo. nada É justifica, né, a violência. Então, os médicos também estão sob estresse. A profissão está sob toda essa pressão, sobre... Eu acho que é uma pressão mesmo, porque você está cuidando de vidas, né? Então, a própria profissão já traz esse traz uma pressão. Mas agora a gente tem uma pressão em termos de produtividade, em termos de você ter que fazer volume quando você está atendendo, né? Entendi. Então, isso a gente for conversar aqui, salário, os honorários médicos estão defasados, então isso é tema. Isso já gera. Isso aí já gera outro estresse, né? Outra polêmica, né? E outra polêmica que eu queria, porque a gente já está também chegando praticamente nos nossos últimos 10 minutos. Eu queria que você me falasse se é fake news ou se é verdade que está vindo uma nova pandemia aí. O metapneumovírus? Não sei nem nome. Sei o nome não, mas falaram, nossa, tá vindo uma nova que tá na China já. Uma nova pandemia. É o metapneumovírus. O que a gente faz? Pelo amor de Deus. Você acha que tá vindo mesmo? Estão falando que depois do carnaval, né? Aí começa. Sempre depois do carnaval. Carnaval aí é sempre conspiração. Porque aí tem aglomeração. Né? A gente aprendeu
com o Covid, uma coisa, né? Tudo vem. Na Tudo verdade, vem, não né? existe essa coisa. Não vai ficar só lá. Só lá na isso China. é com o outro, lá tudo resvala com esse mundo globalizado, né? Uma guerra, um vírus, tudo acaba resvalando de um jeito ou de outro É aqui pra verdade. gente, né? Esse metapneumovírus, por isso que eu tenho uma aula que eu faço para os alunos que é só sobre doenças respiratórias virais. A gente tem mais de 200 tipos de vírus que causam doenças respiratórias, né? E desses, a gente tem aqueles que são mais invasivos, que chegam até os pulmões, então influenza, parainfluenza, Covid, né? O vírus sincicial respiratório, bronquiolite em criança. E o Nossa, bronquiolite também tá tendo muito, né? A bronquiolite é causada por vírus. Um dos vírus que causa é o vírus sincicial respiratório. O outro é o metapneumovírus. E o outro é o parainfluenza. Então, sempre a gente teve metapneumovírus. Ah, sempre teve. Sempre teve. Ah, Sempre então a gente não é uma teve coisa nova. 5 coronavírus circulando. Aí veio o SARS-CoV-2. Entendi, É um uma coronavírus mutação. diferente. Isso, uma mutação. Então, o metapneumovírus faz parte já da nossa... Conhecimento. Tá errado falar, mas vou falar da nossa fauna, né? Aqui para brincar um pouco. Ele já faz parte, ele sempre circula. E quando você tem uma mutação, às vezes você confere ao vírus uma agressividade maior do que o do ano passado, do que o do ano que vem. A gente está falando agora do norovírus. Então, metapneumovírus e a China é meio que um berço. Nunca vi, Lá né? Tem tudo ali pra na gripe. China. Eles têm essa questão de ter a casa e no quintal ter animais, criação de isso. porcos e tal. Então, para vírus da gripe, nossa, eles são lá, algumas regiões do México. Então, são locais que é muito fácil o De vírus reproduzir. passar do animal, adquirir uma mutação e passar a infectar o ser humano. Ele só infecta animal e começa a infectar o humano. Então, o metapneumovírus, pela população lá, pela quantidade... Muita aglomeração, então ali é muita clima, gente. clima, Tem né? o clima, né? Desculpa, gente, aqui uma virosezinha também, peguei dos netos. Não é o metapneumovírus, não, né? Pelo amor. Então, não sei, né? Nunca se sabe, né? Então, Nesse mas nós mundo estamos- dos eu vírus. tô preparada, eu tô vacinada, então vem que se vai. Esse metapneumovírus mas não tá causando morte. E eu ouvi falar isso. Que vai chegar? Vai, gente. Chega, mundo globalizado, pai no avião, chega aqui. Exatamente, Não, o problema é o assim, avião, tem voo pra todo lado. e assim, agora, todo não mundo tem mais vai, essa. volta, vai, volta. Com a facilidade dos voos, né, hoje, de locomoção. Muito trânsito de pessoas, então vai chegar, vai. A gente, assim, também tem isso. Antes, tudo era gripe. Agora a gente consegue dar nome e sobrenome, né, na situação. Lá na Santa Casa a gente colhe material para ser examinado de pessoas com problema respiratório. Então a gente vê de tudo, rinovírus causando morte, adenovírus. Não é só o SARS-CoV e o influenza. A gente começou a perceber, olha, tá aqui, mas já estava escrito, se você fosse ver, já Que está já escrito tinha na casos, já literatura. tinha. Já tinha casos já, né? Eles já são, e o metapneumovírus é a mesma coisa. Uhum. Pode ser, ele também dá tipo uma bronquiolite, o metapneumovírus. E aí pode dar uma mutação e vir mais forte, igual veio da Covid, né? O SARS, né? Eu acho que é difícil vir igual o SARS. A gente mais espera uma influenza, aquele H5N1. A gente tem mais medo de uma influenza ser a próxima pandemia do que esse metapneumovírus. Porque, na verdade, pandemia ele não sempre tem- existiu, né, Suzy? Teve lá a gripe espanhola, né? E assim vai. A OMS já, descartou, com esse metapneumovírus como sendo uma coisa assim de Uma classe nova pneumonia. alta, né? uma nova é um problema de pandemia. saúde pública, mas não chega a isso. Né? Deixa uma mensagem aí para as pessoas, né? Sobre tudo isso que está acontecendo. O que é importante saber, o que não é. O que a gente deve ter preocupações, Preocupações e não. E também uma É. mensagem para os seus alunos, para esses jovens Pros que estão médicos pensando que em estão fazer vindo, medicina. exato. E esses novos profissionais aí da área de saúde e tudo mais. Olha, o que eu acho das pessoas é a importância de mensagem, a importância de você ter o conhecimento, né? De você buscar fontes confiáveis para tudo.
para você, isso vai ser útil pro seu dia a dia da sua vida. Então, na área de saúde, isso também é uma verdade, né? As pessoas, quanto mais você tenha fontes confiáveis a respeito daquilo que te faz bem, a respeito daquilo que pode melhorar a sua condição, e não é só física, é mental, né? Sim. Então, a gente procurar ter uma postura mais proativa. O que eu vejo trabalhando também na saúde pública, que as pessoas... A gente vive numa época que as pessoas acham que só tem direitos e não esquecem os deveres. Então, você ter uma boa saúde depende daquilo que você faz. Se você não tiver uma postura ativa, você não for participante na construção da sua própria saúde, você esperar que isso venha de mão beijada através do... Ser responsável, do seu, né? Isso, por você. Então você não vai conseguir. E eu acho que isso vale para tudo, né? Essa postura para você na profissão, na parte financeira, na parte de relacionamento, na parte espiritual, né? Você tentar se cercar de bons conhecimentos filosófica, né, para poder construir, e aí a parte filosófica de qual que é o sentido da vida, você entender, a gente tá falando de profissão, né, para medicina, como em qualquer profissão, poxa vida, se eu não entender um propósito, um sentido naquilo que eu faço, e sempre tem, né, a gente vai aprendendo, né. Eu falo que hoje às vezes coisas simples que eu faço dentro de casa, que às vezes eu não dava importância, e aquele momento hoje eu consigo estar inteira ali e falando, não, isso aqui tem uma importância também, né? A gente começar a mudar, porque senão a vida fica muito chata, além de tudo, né? A gente começa a categorizar aquilo que tem valor. Não, tudo tem valor. A gente vive numa sociedade que também é uma preocupação minha, essa coisa do indivíduo, né? É uma sociedade da gente, somos pessoas, mas o ser humano é como uma caixa de uva, não dá para você ser pessoa sem você estar com outras pessoas. Né? Então vocês tocaram nesse assunto sobre as pessoas serem egoístas hoje, pensarem em si mesmas. Isso tem a ver com base filosófica, com base ética, com base espiritual, e tem a ver com conhecimento, em procurar também, expandindo a mente, né? Exato. A metanoia, que é a palavra, né? A expansão da mente, para a gente poder estar adquirindo aquela sabedoria que faz a gente viver melhor, que não é uma sabedoria de um conhecimento bruto, mas a sabedoria colocada em prática. Então, o que eu falo, a minha esperança, né, é que jovens ou as pessoas, seria que elas começassem a pensar mais, né, pensar e se informar, refletir mais sobre a vida, sobre o que é a gente estar vivo, o que é a gente fazer parte de uma comunidade, né, e aí todo mundo sai ganhando. Eu acho que a gente fica mais feliz, né, e torna os outros mais felizes. Que bacana. É isso aí. Muito Perfeito. legal. Olha, Suzy, só queria te agradecer por estar aqui com a gente, abrir seu coração, dar tanta explicação boa, tanta explicação importante sobre saúde, sobre ser humano, sobre né? vida, né? Bacana. Foi muito isso bom. aí. Foi muito mais bom. Sair também, tá assim, tô satisfeita, né? Que bom. Com conversa boa com vocês. Que bacana. Muito obrigada. Eu que agradeço, nossos seguidores aqui também que agradecem Vou também, com agradecer. certeza. Qual que é seu Instagram? Eu acho que... Olha lá, mais uma que Médico nenhum sabe o Instagram, viu? eu Então tô é assim. ocupada, não tem tempo de rede social. Rede social. Né? Depois você passa pra mim e a gente Não, coloca... é Suzy Berbert. É Suzy Berbert. Suzy Berbert. Com né, Z meu? ou com S? Com Z. Não, vai que alguém quer, Suzy né? Berbert, sei lá, manda mensagem pra contactar, Suzy. perguntar alguma coisa, né? Exatamente. É isso daí. Então, Suzy, obrigada por estar aqui com a gente, por estar explicando tanta coisa bacana. Já queria trazer você faz tempo aqui, mas a gente tava nesse... Vai, consegue um dia, daí não consegue o outro, daí fica final de ano, vem e tal.
Conseguimos. Deu certo agora. Que Seja bom. sempre bem-vinda. Gostei Você de aqui vir. já é... Papo leve. Aqui a gente aborda Assuntos sérios, muito. mas o papo foi Isso, legal. acho que tem que ser Exato. desse jeito, A gente né? bate um papo, na verdade. Como se a gente estivesse conversando, né? E tirando as nossas Isso. dúvidas. Que muitas vezes Né? as nossas dúvidas são dúvidas também da pessoa que está assistindo lá. e Exatamente. Vai ser muito bom. Muito obrigada. Obrigada, viu, Pessoal, Suzy? queria muito agradecer vocês por estarem aqui hoje com a Suzy e ouvindo tanta coisa boa, tanta coisa importante que ela trouxe pra gente. Muito, gente. Né? Convidar vocês a estar sempre aqui com a gente nas quartas-feiras, às 19 horas, aqui no nosso Chega Junto, em todas as plataformas do JC Rio Todas. Claro. Se perdeu, entra no YouTube e procura lá Tá podcast. tudo lá, viu, gente? Estão todos lá desde o primeiro. Suzy Berbert, na rede social, Aline Magaceron, Mônica Buteri. E até a quarta-feira que vem, às 19 horas, com mais um convidado especial. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.